Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. Hoje nós estamos aqui com a presença hiper especial da professora Avelina Castro. Ela é jornalista, ela é antropóloga, é mãe de pet, é mãe de gente, e ela veio fazer uma palestra para a gente aqui. Gênero e relações de colonialidade em vivências de meninas em breves no Marajó. Avelina é jornalista, antropóloga, mãe da Júlia e do doguinho Leno. Faz pilates, yoga, meditação e adora plantas e passear de bike. No campo acadêmico, é professora universitária, doutora em antropologia pelo programa de pós-graduação em sociologia e antropologia, mestra em Ciências da Comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia, e graduação em Jornalismo, todas titulações pela UFPA. Sua atuação como pesquisadora está focada em gênero, sexualidade, colonialidade, crianças e adolescentes, crias de família, história da imprensa e jornalismo impresso. Avelina, quero te dizer que é uma grande honra te ter aqui. É um grande prazer. Instituto Gatuede, editora Gatuede, agradecem a tua presença e dizer da importância do teu tema, um tema muito importante. Todos os temas discutidos aqui, todas as apresentações são muito importantes e se encaixam, assim, todas se complementam, sabe? E a tua vem para dar mais uma porrada no sistema, mais um cala-boca aí no preconceito, para mostrar, ensinar para a gente como é que as coisas têm que ser. Obrigada, Avelina, e está contigo. Olha, o gatinho já veio dar as boas-vindas aí, já apareceu no vídeo. Gente, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço demais, assim, de coração, o convite da Leila, da editora Gato Ed, a minha primeira participação no evento da Gato Ed. Eu achei o máximo esse título, né, esse tema do evento, quando as mulheres se movimentam, mudam o mundo, né? Então, eu achei forte, eu espero que a gente consiga mesmo mudar e construir um mundo com maior equidade de direitos, né, para todos, né, para mulheres, homens, e mulheres, quando eu digo aqui, todos, em todos os gêneros, em todas as suas expressões. Então, eu espero que os nossos trabalhos, que as nossas pesquisas, pelo menos a gente sonha com isso, né, de contribuir pelo menos para a sociedade refletir um pouco, né, sobre as suas questões e quando a gente reflete, a gente tende a tentar buscar soluções, mudanças e tudo mais. Então, muito obrigada. Eu estou super emocionada, feliz de estar aqui. Eu queria parabenizar a Leila, porque eu acho que a Leila é uma empreendedora, ela é uma pessoa que inventa as coisas e vai lá e faz sozinha. Ela faz um evento como esse, que é um evento que está mobilizando uma mulherada danada, né? Tem um monte de gente, assim, é um evento grandioso, assim, com temáticas maravilhosas, como ela falou, que eu percebo que dialogam, que se complementam, e que eu acho que, de uma maneira muito especial, pensam a Amazônia. Quando eu fui fazer a minha pesquisa, e isso foi uma coisa que eu debati assim, um pouco com a minha orientadora, que é a Maria Angélica Maués, na verdade, eu tive duas grandes orientadoras, tive essa felicidade, a Maria Angélica Mota Maués, que é a diva da antropologia, né? uma sábia e profunda conhecedora, né, do campo antropológico, e que eu tenho pesquisas no campo que ela atua, na área que ela atua, e também, já depois da qualificação, eu ganhei uma co-orientadora, que é a Thelma Amaral, que é maravilhosa, que também discute gênero, que também está super alinhada com as nossas discussões. A gente teve muitos debates maravilhosos e aprendi muito, e continuo aprendendo, e quero continuar aprendendo, porque a gente sempre tem o que aprender, e nessa área de gênero eu tenho percebido que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem a aprender. Então, às vezes me dá até um certo medo de gravar esse vídeo com essa palestra, porque do jeito que as coisas avançam, as discussões, né, são fortes, pode ser que daqui a 10 anos alguns sei lá, termos que eu tenha usado agora
já tenham sido discutidos e caído, né, nas discussões daqui a 10 anos, porque Sim, mas as atualizações são normais e importantes, né? mas desde já peço desculpa para a posteridade, caso eu use algum termo que no futuro seja rechaçado, né, pelos movimentos. Mas, assim, é preciso que a gente entenda que isso é o que está sendo discutido hoje. Nós estamos em 2022, né, tem muitos avanços aí nessa área, graças a Deus. Eu mesma sempre digo que eu me constituí e me percebi feminista, por exemplo, tem menos de uma década. Eu acho que eu me constituí feminista quando eu comecei a minha trajetória em pós-graduação. Quando eu comecei lá no mestrado, em 2012, tem exatamente uma década, foi quando eu comecei a me construir feminista. Inclusive, a minha pesquisa de mestrado ela não tem uma discussão de feminismo, mas ela aponta já nas suas considerações finais, eu fiz questão de deixar isso registrado na minha dissertação, que havia esse recorte de gênero, mas naquela altura eu não tinha uma orientação que discutia, que debatia a questão de gênero, embora fosse percebido, mas a gente não aprofundou nisso. Então, quando eu vim para o doutorado, eu disse, não, agora eu quero avançar nessa questão de gênero, porque ela está muito evidente. E aí, vamos lá. Bom, a minha apresentação de hoje, eu espero que a gente consiga fazê-la com muita tranquilidade, ela é a minha pesquisa do doutorado. Então, só que eu vou tentar fazer de uma maneira um pouco mais solta do que a gente faz, assim, né, com aquele rigor dos 20 minutos, né, e de falar tanto de metodologia e tudo mais. Então, agora eu quero tentar abordar com vocês de uma maneira que fique mais objetivo e claro para todo mundo entender qual é a discussão. Bom, primeiro eu preciso dizer que eu já me deparo com a questão da criança e adolescente da minha trajetória no mercado de trabalho como repórter, como jornalista da grande imprensa. Desde que eu comecei a minha trajetória, desde o meu primeiro estágio, quando eu entrei na universidade, que eu comecei a estagiar, na minha atividade como repórter, eu já me deparava digamos, com um olhar mais atento para questões de criança e adolescente. Então, ao longo da minha trajetória como repórter, eu sempre tentei focar as pautas que eu tratava. A gente sabe que na grande mídia nem sempre é a gente que se pauta, em geral, a gente tem uma chefia de reportagem, a gente tem um editor, a gente tem editores-chefes, a gente tem hierarquias acima, que é quem nos pauta. Mas eu sempre fui uma jornalista que questiona, que sugere, que propõe, e sempre que eu propunha pautas, era sempre dentro da questão de criança e adolescente. Esse sempre foi uma militância minha. Eu sempre fui de militância esquerda, né, e sempre com uma militância voltada para direitos humanos, sempre com um olhar mais atento para criança e adolescente. Pois bem, aí durante a minha trajetória como repórter, eu fiz algumas pautas de jornalismo investigativo que eram voltados para essa temática, que até acabaram tendo reconhecimento nacional, ganhei algumas premiações dentro dessa área da infância e adolescência. Quando eu resolvi voltar para o campo acadêmico, né, e fazer pós-graduação, quando eu resolvi fazer mestrado em 2012, eu não via outra coisa, outra pauta, outra área que não fosse criança e adolescente. E como eu tinha tido uma experiência durante 8 anos como repórter policial, sempre me magoou muito, me machucou, me revoltou, me indignou, enfim, sempre me causou muito incômodo e tristeza perceber abuso sexual, né, estupro, exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, quando eu fui fazer o mestrado, a minha pesquisa foi sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. E aí, àquela altura, eu percebi que nos dados oficiais, mais de 90% dos dados oficiais de violência sexual contra crianças e adolescentes são
contra meninas, né? Eu não estou querendo dizer aqui, obviamente, jamais diria isso, que os meninos não são abusados sexualmente, violentados. Claro que são, lamentavelmente são também. Mas os dados oficiais, ou seja, aqueles que chegam para os órgãos oficiais, mais de 90% são contra meninas. Então, e aí tem vários outros tabus que a gente poderia passar aqui horas dizendo por que dos meninos não chega e das meninas chegam, né? A gente tem uma sociedade aí patriarcal, machista, e que faz com que os homens talvez tenham uma barreira a mais para denunciar os casos, né? Então, e mesmo das meninas, assim, o que se tem de dado é que cerca de 10% só dos casos mesmos que acontecem de fato é o que gera dado oficial. Então, há uma subnotificação muito grande, né? Até por conta de todo esse tabu, esse medo geralmente é dentro da família, é dentro da própria casa, então envolve outras questões. E aí, no mestrado, eu analisei os discursos do jornal O Liberal e do Diário do Pará sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes. E aí, naquela ocasião, um dos episódios que eu analisei nas páginas do jornal, dos discursos do jornal, foi a CPI da pedofilia que foi instalada na ALEPA, na Assembleia Legislativa do Pará, em 2008 e que foi concluída em 2010. Então, nessa CPI da pedofilia, chamada CPI da pedofilia, era esse o nome que tinha, inadequado, porque pedofilia é uma patologia, e a gente sabe que a maioria dos casos de abuso sexual, de violência sexual contra criança e adolescente não tem nada a ver com patologia, né? Não são pessoas dodós, doentinhas, né? É uma questão social, é uma questão estrutural, né? É uma cultura do estupro que é forte na sociedade que faz essas violências acontecerem. Então, ninguém era dodói. Mas o nome da CPI é CPI da pedofilia, só para esclarecer. E aí, o principal personagem que foi envolvido, arrolado nessa CPI da pedofilia nos jornais, nas páginas dos jornais que eu analisei, era o ex-deputado Luiz Cefé. E esse ex-deputado ele tinha abusado de uma criança dos 9 aos 14 anos, que havia sido cria de família na casa dele. Veja bem, hoje eu estou chamando cria de família, mas a grande mídia não trata esses casos com essa nomenclatura, com essa terminologia, crias de família. A grande mídia diz uma criança que foi trazida do interior para morar na casa dele, para estudar, para ser criada, e acabou sendo abusada sexualmente por ele. Durante todos esses anos, até que veio a CPI da pedofilia e a vítima resolveu denunciar, na verdade, já havia denunciado na delegacia, e a CPI resolveu trazer o caso à tona para investigar. Pois bem, na época o deputado foi cassado, o processo seguiu, enfim, hoje ele corre em segredo de justiça, o deputado está solto, mas tem uma tramitação aí desse caso. E aí, naquela ocasião, eu também ainda não havia me deparado com esse conceito de cria de família. E aí, uma certa vez, eu estava sobre a minha pesquisa, num desses eventos que às vezes a gente é convidado, né, como pós-graduando para falar, e era um evento lá no PPG-Com, e a professora Rosali Brito, que também foi orientanda na época era orientanda da professora Angélica, me assistiu falando, e quando eu terminei minha fala, ela acabou o evento, ela me chamou e disse, olha, Avelina, a minha orientadora pesquisa exatamente isso que tu estás enxergando, só que tu não está dando o nome que ela dá, né? Eu falava dessa questão das meninas que vinham do interior, mas sem dar esse conceito, eu não tinha ainda chegado para mim esse conceito de crias de família. E aí ela disse, olha, eu posso te dar os textos dela, eu tenho em xerox, tu tens que tirar, a gente combinou tudo, eu tirei xerox, enfim, eu tive acesso aos estudos, e isso, para mim, foi um divisor de águas. É como se uma grande ficha tivesse caído, eu falei, meu Deus, como assim? Como que... E foi muito, assim, muito impactante, foi tão impactante que acabou que essa pesquisa da professora Angélica, sem eu nunca tê-la visto pessoalmente, acabou dando tema para a minha dissertação de mestrado, que passou a ser Crias do Abuso na Amazônia. E esse crias, né, do abuso foi justamente que eu fiz uma analogia aí em relação ao conceito crias de família. E assim, foi um impacto muito grande, porque tudo aquilo que ela já enxergava, que ela já tratava, eu estava vendo nas páginas dos jornais, sem ter o mesmo nome. E aí,
É o que aconteceu. Quando eu terminei a dissertação, defendi tudo, eu soube que a professora Angélica ia dar uma palestra no IFCH, justamente sobre crias de família. Aí um amigo meu que fez o mestrado dele no IFCH me mandou um e-mail compartilhando esse evento e dizendo: olha aí, amiga, não é essa pesquisadora que tu usas como base principal da tua análise, ela vai fazer uma palestra, tá aí a tua chance de conhecê-la. E assim, eu fui assistir, eu não sabia como era a dinâmica, a professora Angélica sempre muito generosa, quando acabou a palestra, ela mandou todo mundo se apresentar, a sala estava lotada, era aquela sala de audiovisual que fica nos altos do LAANF, e eu estava lá no fundinho, porque eu era estrangeira, todo mundo ali era do IFCH, era do PPGSA, e eu era do PPGCO, então eu era assim, a estrangeira, eu sentei lá na cadeira no final, e aí quando todo mundo se apresentou, que já todo mundo já ia se levantar, ela disse: não, peraí, gente, aguarda um instantinho. Essa moça aí no fundo ainda não se apresentou. Eu toda assim, graça, acabei me apresentando, enfim, a gente acabou se encontrando presencialmente, já tinha tido um encontro teórico, né? Tivemos um encontro presencial, e a gente marcou 10 milhões de cafés depois disso, ela me convidou para ser aluna especial dela, já me ajudou a preparar o pré-projeto, e aí nós chegamos até o resultado final dessa tese que eu vou apresentar para vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui para ajudar a mostrar. Ai, peraí, que agora eu já não sei mais se eu estou fazendo certo. Vejamos. Não, não é isso. Compartilhar. Vamos ver se agora dá certo desta forma. Só um momento. Abrir aqui, que estou aprendendo direitinho esse negócio aqui. Ai, agora eu não estou. Só um minuto, gente. Vai já dar certo. Pronto, já cliquei aqui. Vejamos se vocês conseguem ver aí. Já estão vendo? Leila, pode me responder aí? Já, está aparecendo já. Tá ótimo. Gente, só queria fazer uma pequena correção, porque houve uma mudançazinha no meu título da tese, que eu ainda não consegui colocar nessa apresentação, mas ao final ela ficou com o nome Criadas Casadas, Meninas, Circulação e Entrega em Breves Marajó. Aí está aqui o nome da minha orientadora, maravilhosa, Maria Angélica Mota Maués, minha co-orientadora também maravilhosa, Thelma Amaral Gonçalves. Bom, vamos lá, eu vou apresentar para vocês. O tema da minha tese, da minha pesquisa, são vivências de circulação, que eu estou chamando de circulação e de entrega de adolescentes do gênero feminino acerca da sexualidade, né, que são construídas no cotidiano de Breves, no Marajó. E aí o objetivo geral da minha pesquisa, né, ela foi compreender como é que num município como Breves, no Marajó, que é marcado, né, por aquele estigma de exploração sexual de criança e adolescente, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar no termo balseiras, né, meninas balseiras ou balseiras, que é um termo que a grande mídia cunhou para falar das meninas que são exploradas sexualmente, que vão nos seus barquinhos para grandes embarcações, para serem exploradas sexualmente nessas embarcações, em troca de óleo diesel, em troca de dinheiro, em troca de comida, enfim, troca de uma subsistência. Então, esse estigma é muito forte no município de Breves, é um estigma que a comunidade, que a população de Breves não gosta, que a população de Breves quer quebrar com esse estigma, com essa imagem. A população de Breves, que é uma população maravilhosa, muito digna, não quer ser vista como um município que explora suas meninas, que explora suas crianças e seus adolescentes. Existe todo hoje uma discussão que chega na sociedade, um conhecimento maior do quanto isso é crime, do quanto isso é problemático. Então, a população refuta muito esse título, não quer ser vista. Mas quando eu fui fazer minha pesquisa, o meu objetivo geral era dizer assim:
Como é que são as vivências de sexualidade, atravessadas por sexualidades, dessas crianças e adolescentes nesse município que tem esse estigma tão forte? Então, esse era o meu objetivo geral, era enxergar isso. E aí, a minha metodologia foi uma pesquisa etnográfica, né? Eu fiz etnografia. Entre os anos de 2016 e 2020, eu estive todos os anos, pelo menos em 2 momentos de cada ano desse, períodos diferentes, eu estive vivenciando no município de Breves, conhecendo, trocando informações com as pessoas, batendo papo, conversando, observando, vivendo, né? Respirando esse mesmo ar para tentar entender melhor essas lógicas. E aí aqui eu falo um pouco dos meus referenciais teóricos que estão aí na tela, não vale a pena ficar falando cada um deles, porque a gente passaria muito tempo, mas a gente usa desde os clássicos da antropologia, né, Malinowski, Geertz, Mead, Mosse, enfim, Lévi-Strauss, até feminismo clássico, sexualidade, circulação e crias de família, né, casamentos, gravidez na adolescência, família e afetividade, e Marajó, que é o lugar, a gente vai falar muito dele aqui ao longo da minha apresentação. E aí, gente, aqui eu destaquei um pouco na tela para vocês, que eu achei importante a gente falar desses 2 aspectos, são as autoras e autores decoloniais, né, ou autoras e autores que têm trabalhos com uma reflexão sobre os efeitos da colonização até os dias atuais. Porque se a gente for ver Quijano, Minolo, Guerreiro Arias, Escobar, são autores decoloniais. Mas quando a gente vai pensar professora Edna Castro, Violeta Loureiro e Angélica Mota Maués, a gente vai ver que elas têm pesquisas que refletem sobre os efeitos da colonização até os dias atuais. E aí, a gente vai ver depois que esse olhar sobre os efeitos da colonização estão muito alinhados e afinados com as discussões dos autores decoloniais, dos estudos decoloniais, a gente vai ver isso mais adiante, com mais detalhe. E aí eu uso também as autoras do feminismo decolonial, né, que trabalham, e as que trabalham também as interseccionais de gênero. Então, eu uso a Lugones, Dias Benites, Lang, Santillana, Gonzalez, mas eu uso também as que trabalham intersecção de gênero, como a Bell Hooks, Chimamanda Ngozi, entre outras. Porque o feminismo negro ele dialoga muito diretamente com o feminismo decolonial, porque são feminismos que pensam mulheres, no plural, que não pensam a mulher como uma categoria homogênea, que pensam essa mulher de uma maneira plural, de uma maneira que percebe várias interseções, como gênero, raça, classe social, orientação sexual. Então, você começa a pensar essas mulheres na sua diversidade, e não é pouca, a diversidade é muito grande, nós somos muitas mulheres. E aí, por isso, eu tentei, na minha tese, tentar dar conta dessa multiplicidade, dessa diversidade, de olhar para essa diversidade. Por isso, eu uso os clássicos do feminismo, como a Simone de Beauvoir, a Judith Butler, etc., mas a gente usa também as do feminismo decolonial e feminismo negro, que pensam essas interseccionais todas de gênero. E aí eu discuto o conceito de circulação, porque, para mim, depois de muito tempo de vivência, de experiência, né, de contato, né, de socialização, né, com a população de Breves, eu comecei a perceber, e a professora Angélica já fala disso, que a circulação ela não é um fenômeno só envolvendo crianças e adolescentes. A circulação ela envolve adultos também. A circulação ela é um fenômeno que eu alarguei nessa tese, né? Na verdade, até então se discutia muito a circulação de crianças. A professora Angélica começou a observar que essa circulação não era só de crianças, era de adolescentes também. E na minha tese, eu alargo um pouco mais esse conceito de circulação e digo que adultas também circulam. Em que medida? A gente vai ver que a circulação de crianças, por exemplo, de criança e adolescente, como é o caso das crias de família, que a gente trata aqui na tese, é aquele movimento em que a criança
e o adolescente saem da casa dela, da família original, e são entregues para uma outra família, para um outro núcleo familiar, para estudarem, né, entre aspas, e para serem criadas nessa outra família, que geralmente vem de Breves para Belém, ou às vezes vem, como eu mostrei na minha tese, das comunidades que eles chamam das ilhas, das comunidades dos rios, para a sede de Breves, né, para estudar e para serem criadas, mas, na verdade, o que há também é uma exploração desse trabalho, né? Elas trabalham como babás, como trabalhos domésticos, etc. Então, essa cria de família, ela tem um movimento de circulação, ela circula da casa dela, original, da família dela, para uma outra casa, para uma outra família. Só que na minha tese eu discuto uma outra circulação, que é a circulação também da mulher com o casamento. Porque, em geral, é a menina, é a mulher, é a menina, que aqui a gente chama de menina, porque menina é um termo muito usado pela comunidade, pela população de Breves, então não é menina no sentido de infantilizar as mulheres, não é nada disso, é para usar uma categoria que a gente chama categoria nativa, né, para usar uma expressão que a comunidade usa muito. Às vezes você chega numa casa e conversando com a mãe diz, olha, eu tenho essa menina aqui de 13, eu tenho essa menina aqui de 17, entendeu? Eu tenho essa outra aqui de 20. Então, menina é um termo muito usado, é uma categoria nativa que a gente usa na tese, por isso que eu substituí lá no título adolescentes por meninas, para usar o termo que a comunidade usa, que a população de Breves usa mais costumeiramente. Então, eu percebi que essa circulação também acontece com as meninas, né? Quando elas já são adultas ou adolescentes, que elas casam, né? Que são casamentos, assim, digamos, a maioria informais. É quando a menina também é entregue da família dela original para a família do marido, né? Do futuro marido. A gente vai ver isso com mais detalhes mais adiante. E aí eu cunho na minha tese uma outra categoria, é uma categoria que eu estou trazendo na tese, que é a categoria da entrega. Por quê? Porque eu percebi que havia muito esse processo da entrega. Existe o ritual da entrega das crias, que é quando a mãe ou a família da menina entrega a menina para ser cria numa outra família. Existe um ritual de entrega nos casamentos, né, que se dá de duas formas, que eu percebi muito claramente lá. Nas camadas mais pobres, né, nas famílias de mais baixa renda, a entrega é feita diretamente para o futuro marido, para o adolescente, para o menino que vai casar. Então, a entrega é direta. A mãe da menina, o pai da menina, enfim, a família da menina, manda chamar o garoto, manda chamar o rapaz, manda chamar o homem que ela vai casar. E aqui, gente, só um outro parêntese. A minha tese ela discute casamentos heteronormativos, tá? Porque na minha vivência lá na comunidade, não é que não existisse, mas é que fortemente me apareceram casamentos heteronormativos. Então, foi nesses que eu me debrucei. Não que não existam casamentos homossexuais, existem sim, mas a minha tese ela se debruça sobre os casamentos heteronormativos, só para fazer um parêntese para deixar isso bem claro aqui. E aí você tem essa entrega nas camadas pobres feitas diretamente para o futuro marido. E nas camadas médias acontece um outro tipo de entrega. Só um instantinho que meu cachorrinho está animado aqui. Existe nas camadas médias, a entrega é feita entre famílias. A família da menina chama a família do menino para conversar, para fazer a entrega. E aí são feitas algumas espécies de normas, assim, tipo, umas regras, né? Como se tivesse nesse ritual, por isso que eu chamo de ritual, porque existe uma certa negociação. Da mesma forma que a menina, quando é entregue lá na situação de cria de família, existe meio que um acordo, olha, estou entregando a minha filha, mas você vai dar moradia para ela, ela vai te ajudar nos serviços domésticos, mas você vai colocar ela na escola para ela estudar. Esse é o acordo, né? Existe um acordo nesse ritual. No casamento também existe. No casamento, o que as famílias em geral pedem é que o menino trabalhe e que esse futuro marido ele trabalhe e ele consiga prover essa família. Então existem aí esses papéis também
muito desenhados e delimitados, essa cobrança do papel do marido, né, de sustentar essa futura família. Então, existe essa... No caso das camadas médias, existe outra coisa que é muito falada. As famílias da menina, da camada média, elas colocam meio que como condicionante para o casamento acontecer, que o marido dê, que a família do marido garanta que essa menina mantenha o mesmo padrão de vida que ela já tem. Olha, aqui na minha casa, minha filha tem tal padrão, ela tem um quarto só para ela, tem computador, ela estuda, ela isso e aquilo. Eu quero que no casamento ela também continue tendo o mesmo padrão. As camadas médias cobram isso. E tem um elemento que eu acho curioso, que eu percebi em todas, independente de camadas, é que existe uma preocupação muito grande, em especial das mães, e aí tem uma questão de gênero, né? Existe uma preocupação muito grande das mães de que essas meninas sejam bem cuidadas, bem tratadas, de que elas não sejam vítimas de algum tipo de violência, que elas não sejam agredidas fisicamente, psicologicamente. Isso é uma preocupação muito grande. A gente percebe que, em breves, como em qualquer outro lugar, existe essa preocupação grande de um certo enfrentamento à violência, né, contra as mulheres, né, as meninas. Aqui tem as crias de família nessa tela, tem até 2 fotos aí na tela de vocês, que eu tomei o cuidado ao longo da tese toda e do vídeo que eu vou exibir daqui a pouco, de proteger a imagem dessas meninas, né, das minhas interlocutoras, porque é uma forma ética correta de tratar esse tipo de tema, né, porque é um tema muito íntimo, né, que fala de questões assim, muito duras, né, muito difíceis, e essa é uma prática secular, né, a prática da criança de família. Se a gente olhar, essa é uma prática secular que existe na Amazônia, não só na Amazônia, a gente hoje já tem discussões que mostram isso acontecendo no Sul, no Sudeste. Então, crias de família não é uma coisa só nossa da Amazônia, mas ela é um elemento forte, lamentavelmente, que já está como um elemento cultural na nossa sociedade, né? Você trazer uma menina do interior para criar, para estudar. Eu me lembro que, às vezes, quando eu falo desse tema, alguém diz assim, mas isso não existe mais, isso é uma coisa do passado. E existe sim. E aí a gente vai falar aqui agora de uma outra coisa, eu não sei se vocês que estão assistindo essa palestra tiveram a oportunidade, por exemplo, de assistir a um podcast chamado A Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada é um podcast da Folha de São Paulo, do Francisco Felitti, do Chico Felitti, que é um jornalista premiadíssimo, super conceituado da Folha de São Paulo, que fez um podcast que viralizou, né, que ganhou muita notoriedade, chamado A Mulher da Casa Abandonada. Esse podcast é um caso que mostra claramente uma situação de crias de família. É uma família da elite branca paulistana, tá? Elite branca colonialista, né? Colonizadora paulistana, que um casal, a Margarida Bonetti e o seu marido, vão morar nos Estados Unidos e levam para os Estados Unidos uma empregada da família que é dada, que é entregue a eles para trabalhar nos Estados Unidos como empregada doméstica, sendo que esta empregada é uma empregada que já está na casa desde os 12 anos de idade. Portanto, você percebe claramente que esta empregada ela foi uma cria de família. E ela nunca, o podcast deixa isso bem claro, ela nunca recebeu nada em dinheiro, porque esse é um elemento da cria de família. A cria de família, diferente da empregada, da empregada doméstica, a cria de família ela não recebe nada financeiramente, ela não recebe um salário, ela não tem direitos trabalhistas garantidos. Ela só tem direito a um teto, né, e as roupas para vestir para sua moradia. E trabalha jornadas exaustivas, de 12 horas, da hora que ela acorda super cedo até a hora que ela vai dormir bem tarde, servindo a família. Então, é uma situação que a grande mídia, a gente falou agora que eu contei no início dessa minha palestra, que a grande mídia não trata como crias de família. Esse conceito antropológico, que já é um conceito que existe há bastante tempo, ele não é tratado pela grande mídia. A grande mídia trata como escravidão moderna, a grande mídia trata como trabalho doméstico
escravo, trabalho escravo, mas não trabalha com o conceito de crias de família. Mas a mulher da casa abandonada é um caso clássico de crias de família. Um outro aspecto também, depois vocês podem ir lá na Folha de São Paulo e procurar, ou digitem no Google a mulher da casa abandonada, podcast, vocês vão abrir com certeza. Em qualquer portal aí de áudio, você consegue ver isso. Qualquer plataforma de áudio. E aí, outros casos surgiram. Eu me lembro que teve um caso também no Rio de Janeiro, de uma cria de família, que é o caso mais... oficialmente é o maior caso de escravidão moderna no Brasil, que eles chamam assim, né? De trabalho, na verdade, a grande mídia chama trabalho análogo à escravidão, né? Que é um termo até que eu acho eufêmico, né? Para a gravidade do que é, porque diz que é análogo, não é análogo, é um trabalho escravo mesmo, mas enfim, a nossa legislação trata como trabalho análogo à escravidão. Então, tem um caso recente de uma mulher também, que em Niterói, né, no Rio de Janeiro, ela começou a ser explorada nesta casa como cria de família aos 12 anos e ela foi libertada aos 84 anos. Portanto, ela ficou 72 anos como cria de família, sem receber nenhum salário, trabalhando em cárcere privado, sem contato com outras pessoas, sem ter estudado, com maus tratos, e etc, etc. Então, você tem aí, um caso recente, que foi descoberto ainda nesse ano. Eu me lembro que, quando eu estava escrevendo a minha tese, surgiu esse caso do Rio de Janeiro, a professora Angélica já me passou informação, a gente já trocou ideia, e ele, inclusive, consta na minha tese, sendo citado como um dos casos que aconteceram durante a pesquisa, né, durante a escrita da tese. E assim a gente vai ver vários outros casos, inclusive o próprio podcast A Mulher da Casa Abandonada trata de um outro caso de Santos, enfim, trata um caso no Espírito Santo, enfim, lamentavelmente essa é uma realidade. E lembrando uma outra coisa, por isso também que a gente trata com o feminismo decolonial e o feminismo negro, né, o feminismo que pensa em interseccionalidade. É porque praticamente 99% das crias de família, um percentual altíssimo, são de meninas, tem uma questão de gênero forte aí, e são negras. E aí eu queria também abrir um outro parêntese para contar uma história para vocês. Durante a escrita da minha tese, veja bem, eu contei para vocês que eu trato com a questão das crias desde o mestrado, eu entrei no mestrado em 2012, portanto, tem 10 anos. E aí, esse ano, quando eu estava na escrita final da minha tese, eu tive um insight, que para mim foi assim, muito forte, em que eu percebi que eu já fui cria de família. Isso já me gerou alguns choros, alguns momentos de muita dor, de muito choro, porque eu me lembrei, é meio louco isso, né? Parece que a gente, psicologicamente, faz alguns apagamentos de algumas violências ou de algumas vivências negativas, né, tristes que a gente vive. É como se o nosso subconsciente, o nosso inconsciente, ele escondesse assim para debaixo de um tapete psicológico para a gente não sofrer ao lembrar. Mas eu me lembrei que, quando eu tinha 13 anos, a gente estava no governo do José Sarney e havia uma crise inflacionária, de desemprego, de inflação alta, as pessoas não comiam carne, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, tá? Parece um déjà vu, assim, né? Então, a dificuldade de comer carne, de tomar leite, né? Enfim. E aí, a minha família, eu sou de uma família de 5 filhos, eu sou nordestina de nascimento, eu sou piauiense, eu nasci no sertão do Piauí, 4 dos nossos 5 irmãos nasceram no sertão do Piauí, São Raimundo Nonato, município de São Raimundo Nonato, e a gente fez uma migração na década de 70, período aí da Transamazônica, a gente migrou para vir para Belém. E aí, desde então, moramos aqui. Mas a parte da minha família está em São Paulo, como a maioria dos retirantes nordestinos foram para São Paulo, mas a gente ainda tem uma parte da família que mora em Teresina, capital do Piauí, que mora também em São Raimundo Nonato, enfim, no interior do Piauí. E aí eu me lembro que, nessa época da crise, um tio meu que mora em Teresina
que é o único irmão da minha mãe que tem nível superior, que é economista. Ele tinha acabado de se casar e ele veio passar as férias aqui. E aí ele viu que a minha mãe estava numa crise grande financeira e ele disse, olha, eu posso fazer o seguinte, eu posso levar a Avelina, eu era a filha mais nova, eu tinha 13 anos, a minha irmã já tinha 17, já era bem mais velha que eu, éramos só nós duas de mulheres, os outros 3 são homens, e ele disse, olha, eu posso levar a Avelina, que é menor, para ela estudar lá, e aí é uma boca a menos, né? Uma pessoa a menos para despesa, e aí ela ajuda a Rita, né? Que é a minha tia que casou com ele, era casada com ele à época, a cuidar da casa, né? Fazer serviço doméstico, e ela fica estudando lá. E assim eu fui, e eu passei um ano inteiro lá. Eu tinha 13 anos, eu fiz a 7ª série toda lá, e foi a única vez na vida que eu estudei numa escola particular, porque a minha vida inteira eu estudei em escola pública. Então, ao estudar nessa escola particular, eu passei por várias situações. Assim, eu morava num casarão, eu tinha um quarto só para mim, né? Eu tinha uma cama maravilhosa, eu estudava no colégio particular, eu tinha uma vida, digamos, de rico, mas eu não me sentia pertencendo àquilo ali. Esse sentimento que eu ouvi as crias dizer, mesmo sendo da família, a gente sente que não é como se fosse filha, que eles dizem assim, a gente cria a cria de família como se ela fosse da família, como se ela fosse uma filha. E eu ouvia tanto as crias dizerem, não, mas a gente sente que é diferente, a gente sente que não é como filha. E era engraçado que eu ouvia isso tanto, que eu não me percebia que eu também já tinha passado por aquilo, e eu também não sentia que eu era como filha. Eu não me sentia pertencendo àquele lugar, mesmo sendo uma realidade muito melhor economicamente do que a minha. Eu não me sentia pertencendo àquela escola particular, com aquelas pessoas burguesas, com outros hábitos que não eram os meus. Eu não me sentia pertencendo àquela casa, àquela mansão em que eu morava. Então, assim, para mim, aquilo não era meu, não era a minha realidade. Estar na casa da minha família, num quarto que eu dividia com outros 3 irmãos, era muito mais acolhedor, eu era muito mais feliz, eu era muito mais acolhida, com todos os problemas que a gente tem, né, na infância, apanha da mãe, a mãe briga, não sei o quê, mas era infinitamente melhor do que estar ali. Então, essa foi uma descoberta, digamos assim, um insight, né? Eu digo que foi assim, acho que a terapia que eu faço me ajudou a enxergar que eu já fui cria de família. Então, eu me percebi que, nesse momento, eu precisei falar com a professora Angélica, porque assim, foi muito curioso, porque a professora Angélica que me acalmou, porque ela disse assim, Avelina, eu pesquiso cria também há muitos anos, e depois de muitos anos, foi que caiu a ficha para mim que eu já havia explorado uma cria de família. E a professora Angélica foi uma pessoa que eu me apaixonei por ela, teoricamente, antes de conhecê-la pessoalmente, porque eu achei muito corajoso. Ela tem um artigo científico dela, no qual ela fala do momento em que ela explorou uma cria de família na casa dela. E eu acho muito corajoso a gente mostrar a cara, né? A gente dizer, olha, eu explorei uma cria por um tempo, ou eu dizer, olha, eu fui cria, sabe? É um ato de coragem, eu acho, né? Então, até de certa forma, ousado. Então, eu acabei tendo essa orientação ótima, né, da professora Angélica, que é uma pessoa, essa é a minha filha, gente, que é uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa usada à frente do seu tempo e que teve essa coragem de dizer que explorou cria. E aí eu falei, bom, então eu também vou falar de mim nessa tese. Porque aí a tese passou a ser a minha tese de vida, né? A minha história de vida estava ali. Então, eu queria dividir um pouco isso com vocês. E aí tem a história dos casamentos, né? Que que são outros rituais de entrega, né? Também dentro desse conceito de entrega, tem entrega de crias e entrega nos casamentos também, né? Então, você percebe circulação, tanto nas crias quanto nos casamentos, ritual de entrega, tanto nas crias quanto nos casamentos. E aí, gente, aqui eu trago um conceito que é da professora Angélica Maués. A professora Angélica Maués, na tese dela de doutorado, em que ela discute a questão racial no Brasil, a questão racial no Brasil, ela fala de um conceito que ela chama de cultura da escravidão. Veja bem, ela me diz, Avelina, eu não usei isso como conceito, mas está lá, gente, é um conceito. Ela disse, bom, agora virou um conceito, porque tu está dizendo na tua tese que é um conceito.
É porque é um conceito, gente, é porque assim, a professora Angélica, ousada que é, intelectual e competente como é, ela ousa na tese dela a fazer uma discussão e a fazer críticas, a tecer críticas a vários autores que discutem a questão racial no Brasil, como Gilberto Freire, Florestan Fernandes, Otaviani, e até o próprio orientador dela, ela critica na tese dela, porque ela é uma danadinha, que é o Carlos Rasenbaug. Porque, na verdade, o que a professora Angélica traz nesse conceito de cultura da escravidão? É porque a professora Angélica diz que esse reflexo, digamos, essas práticas sociais que a gente tem ainda na sociedade, que são reflexos do período escravocrata brasileiro, eles não são uma herança, porque isso não é dado para a gente. Então, não é uma herança direta. Você nasce no Brasil e você recebe de herança a escravidão, a mentalidade sobre a escravidão, os reflexos do período escravocrata. Não! Existe uma prática social, existe um ensinamento, existe digamos assim, um aprendizado, é horrível dizer isso, mas existe uma atualização. Então, até naquelas piadinhas, né? Aquelas brincadeiras, então existe aquele racismo que é feito nas brincadeiras, né? Que está lá nas piadas, que está na prática do dia a dia, que está em músicas, enfim. Então, esses elementos, eles são o que a professora chama de cultura da escravidão. Ele é algo que está... Essa cultura da escravidão, ela é uma presença do étnico brasileiro. Só um minutinho, gente. Deixa eu só atender aqui a porta, rapidinho. Tá? Só um minutinho. Vai ser bem rapidinho, a gente já retoma. Então, assim, deixa eu explicar para vocês. Na verdade, é porque, assim, esses autores todos que a gente estava falando, Florestan Fernandes, Otaviani, são autores de linha marxista. E essa linha marxista é uma linha que percebe muita exploração no sistema capitalista, na modernidade, como sendo um elemento de exploração em relação à luta de classes, em relação à divisão de classes na sociedade. Mas a professora Angélica fala que a discussão de luta de classes isoladamente não dá conta de resolver a questão da escravidão, a questão dos reflexos da escravidão nos dias atuais. Na verdade, esse elemento ele é racial também. Então, a exploração na sociedade, no sistema capitalista, na modernidade, não se dá só meramente de uma classe social em relação a outra. Dominadores e dominados, donos do meio de produção e proletariado, burguesia e proletariado. Não é só isso que dá conta. Essa exploração tem um elemento racial forte. E aí, é por isso que ela analisa os elementos da colonização brasileira para dizer que essa cultura da escravidão é o que atravessa muito fortemente a modernidade no Brasil, o sistema capitalista no Brasil, essa relação de exploração. E esse conceito cultura da escravidão, que a professora cunhou, ele cunhou esse conceito na década de 90. A tese dela é de 1997. Mas, veja, ninguém começa a estudar no ano que deposita a tese. Então, ela passou a década de 90 inteira discutindo e estudando esse conceito de cultura da escravidão. E esse conceito de cultura da escravidão, que ela estava estudando aqui na década de 90, o Aníbal Quijano, né, o sociólogo peruano Aníbal Quijano, né, assim como Minolo e outros, estavam discutindo também os reflexos da colonização na América Latina, né, nos seus países latinos, nesse mesmo período, final dos anos 80 e início da década de 90. Portanto, mesmo sem a professora Angélica Maués estar tendo contato direto com os teóricos decoloniais, ela estava enxergando e estudando e analisando os mesmos aspectos,
que era nada mais, nada menos que os reflexos da colonização até os dias atuais. Só que aqui, a professora Angélica, no Brasil, chamou de cultura da escravidão exatamente a mesma coisa que estava enxergando os autores decoloniais, o Quijano, que é o primeiro autor que fala disso, que estava falando de colonialidade, em especial colonialidade de poder. Porque o Aníbal Quijano vai dizer que essa colonialidade de poder, que essa modernidade, que esse sistema capitalista, a exploração não é só uma questão de classe, é uma questão racial. O atravessamento racial, o elemento racial, ele é um elemento de dominação, ele é um elemento de exploração. Então, não é, quando Marx diz exploração do homem pelo homem, não é qualquer homem pelo homem, eu nem gosto dessa expressão homem, é pessoa pela pessoa, mas para usar o termo que o Karl Marx usou, essa exploração do homem pelo homem não é qualquer homem por qualquer homem, é o homem branco pelo homem negro. Então, isso é a discussão, é a grande discussão, é a grande virada de chave que os decoloniais vão trazer para a gente pensar. E aí, para a gente pensar também o nosso lugar de fala, o nosso lugar enquanto América Latina, a gente se perceber como teóricos, como intelectuais que precisam ser ouvidos, que precisam ser escutados, que precisam ser lidos, tanto quanto são lidos, são escutados e são ouvidos os autores eurocêntricos, os autores que a gente chama do norte global. Então, nós aqui do sul global, nós latinos, também precisamos ter a mesma equidade, o mesmo olhar, e precisamos também ser reconhecidos, né? Então, a realidade para o norte global, para a Europa, Estados Unidos, não é a mesma realidade que nós latinos temos, que sofremos colonizações violentas, colonizações feitas, aliás, pelos europeus, colonizações violentas, colonizações genocidas, né, destruidoras da nossa cultura, da nossa gente, do nosso povo. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar quando a gente vai olhar para os nossos estudos. E por isso eu trago essa discussão de colonialidade, porque existe esse atravessamento. As crias de família, só para vocês terem uma ideia, de todas as crias de família que eu observei, que eu interagi, que são minhas interlocutoras, todas eram negras, com exceção de mim. Eu sou a única cria de família da minha tese que não é negra. Então, existe um elemento racial fortíssimo, existe uma colonialidade de ser forte. Existem 3 dimensões de colonialidade: colonialidade de poder, de saber e de ser. Essa colonialidade de poder, que é essa relação institucional mais macro, né, que a sociedade, a forma de se organizar com as suas instituições, é a forma política e econômica, então essa é a colonialidade de poder. A colonialidade de saber é aquela colonialidade que está nos nossos estudos, nos nossos livros de história, nos nossos livros de geografia, nos nossos livros de história, que sempre contam a história a partir do colonizador, a visão do colonizador, a visão do branco, nunca é a visão do negro que é contada. Então, você tem uma colonização de saber também, né? A gente é ensinado a pensar de uma maneira colonizadora, né? Sempre pelo olhar do branco. E a colonialidade de ser, que é aquela colonialidade que entra naquilo que é mais íntimo nosso, que entra nos nossos corpos, que eu chamo, é o outro conceito que eu trago na minha tese, que eu estou cunhando na minha tese, que é a que eu chamo de colonialidade de corpos, porque, na verdade, não é só uma colonialidade de ser de maneira geral, é uma colonialidade de corpos, porque são sempre os corpos das mulheres, são sempre os corpos femininos que são dados, que são entregues para a exploração, que são entregues para serem crias, para casarem. É sempre a mulher, o corpo da mulher, que é entregue para um homem explorar. Seja como patrão, seja entregue para o marido, o futuro marido, para ser dominada por ele também. Então, há uma objetificação desse corpo. E não é um corpo qualquer, gente. É um corpo negro, em geral. É um corpo de mulher, é um corpo feminino e é um corpo negro. E tem um atravessamento social também, porque geralmente são pessoas de baixa renda, com vida precária, econômica e social. Então, você tem aí a colonialidade atravessada nas 2 vivências que eu analiso na minha tese, tanto nas crias de família quanto nos casamentos. E aí tem aí várias coisas que eu já falei, né? Está aqui a colonialidade de corpos, está aí na tela, que é uma coisa que eu já falei.
os regimes de circulação e entrega, que são o conceito de circulação que eu alarguei, né? Eu ampliei na minha tese, o conceito de entrega, que é um conceito que eu estou cunhando e trazendo para cá, né? A discussão de colonialidade. E tem outra, quando a gente fala de lugar de fala, quando a gente fala de território, quando a gente fala de lugar, que é uma discussão muito importante para a discussão de decolonialidade, é a gente dizer o seguinte, que a gente é da Amazônia, que a gente é do norte do país, que a gente é do Brasil, da América Latina. Isso é uma discussão importante. E essa relação de colonialidade, quando a gente pensa a colonialidade de poder, que eu falei para vocês que é o aspecto econômico e político, eu observei que Breves tem uma relação de colonialidade em relação a Belém. Porque Breves fornece para Belém matérias-primas, como madeira, açaí, enfim, uma série de matérias-primas, arroz, enfim, coisas do agronegócio, enfim. Breves é fornecedora de matéria-prima para Belém e fornece também gente. Então, assim, gente, quando a gente fala da colonialidade de ser, tinha uma fala muito forte que eu ouvi das adolescentes, e aí eu ouvi também os meninos nessa época, eu fiz rodas de conversa com eles, e aí eu dizia assim, perguntei para eles, o que é ser adolescente no Marajó? O que é ser adolescente em Breves? Aí era unânime as conversas deles, eu deixava eles falarem à vontade, eu só fazia essa pergunta. E aí todos foram unânimes em dizer assim, professora, eles me chamavam de professora, era nas escolas que eu fiz essas rodas de conversa. Eles disseram, professora, é muito ruim, porque aqui em Breves a gente não tem o que fazer. Aqui em Breves, não é como em Belém, que a gente tem shoppings, que a gente tem cinema, que a gente tem pontos turísticos. Aqui em Breves a gente não tem o que fazer. A gente, no máximo, tem uns barzinhos para ir. Então, e aí eles diziam, mas eu quero me formar, eu quero terminar meu ensino médio, porque eu quero estudar e fazer, sei lá, medicina em Belém. Então, o sonho deles é vir morar para Belém. Vir morar para Belém, para quem é adolescente em Breves, é como se você vencesse na vida, é um sonho. O sonho daquela pessoa é vir para Belém, porque vir para Belém pressupõe melhorar de vida. E esse é um pensamento de colonialidade de ser, ou seja, você observa que lá na terra do colonizador, Belém, é melhor do que está aqui. Então, você fica voltado nessa relação de dependência, né, e de sonho de vir para a terra do colonizador. É muito parecido com o período colonial no Brasil, em que a elite mandava os filhos irem estudar em Portugal, que é onde estava o colonizador. Porque ir para Portugal estudar, os filhos dos ricos, né, fazer direito, estudar nas universidades europeias, né, portuguesas, era melhorar de vida. Então, é esse mesmo olhar que você ainda percebe. Isso aparece em vários trabalhos. Tem um trabalho, a dissertação de mestrado da Lucélia, irmã aqui da Leila, que está me recepcionando nessa palestra aqui. A Lucélia, ela fala disso, dos adolescentes que ela pesquisou, que são lá de Cotijuba e que querem vir para Icoraci, que sonham em vir para Icoraci, que sonham em vir para Belém para estudar, para melhorar de vida. Então, esse olhar é um olhar de colonialidade, é uma colonialidade de ser, é uma colonialidade de saber, eu vou melhorar, eu vou estudar mais, eu vou melhorar se eu for para a terra do colonizador. Isso é uma das... E aí, gente, a gente percebe também resistências. Eu fiz questão de demarcar isso, porque eu não quero mostrar uma tese em que eu estou mostrando meninas, ou adolescentes, ou crianças, como coitadinhas. Essas adolescentes, essas meninas, elas têm protagonismo, elas têm fala, elas têm resistência. Então, você percebe muito claramente nas minhas interlocutoras, elas rompendo com os maridos, elas se separando, indo embora, elas não se baixando a guarda, mesmo quando elas são agredidas, quando elas apanham deles, elas denunciam, vários casos, na minha tese aparece, elas denunciam para a delegacia, eles são chamados lá, são chamados à atenção, e elas contam, pelo menos nas minhas interlocutoras, deu certo, graças a Deus, eles viraram, como elas dizem, eles ficaram cachorrinho, eles ficaram obedientes, eles ficaram, segundo elas, com medo de serem presos, porque quando eles iam para a delegacia, o delegado dava uma prensa e dizia, olha, se você continuar batendo na sua mulher, quando você vier a segunda vez, você vai ser preso. E aí eles ficavam com medo, né? Acho que talvez uma relação de um homem interiorano, né? Da relação que eles têm, medo de ser preso, né? A vergonha, né?
a perda da honra, da imagem, da boa imagem na comunidade, né, na cidadezinha ali, que é menor. E aí o fato é que nas situações que eu pesquisei, eles, em geral, mudavam o comportamento. Alguns até paravam mais de beber, cuidavam melhor da família, se dedicavam mais, entende? Então, depois que eles eram denunciados na delegacia. Então, existe uma resistência. E algumas, claro, que não houve essa mudança, elas realmente abandonaram os maridos, foram embora, foram cuidar da vida, conseguiram outros maridos mais parceiros, né? Conseguiram conquistar uma vida melhor, sem violência, né? Relacionamentos onde são respeitadas, onde tem uma equidade colocada em prática. Então, você percebe uma resistência dessas meninas, e mesmo algumas delas como crias também. Não, eu não quero ficar nessa casa, não é aqui, eu não estou sendo bem tratada, aí eu vou embora para a casa da minha mãe e vinham embora. Então, você percebe resistências. Você percebe, inclusive, resistências quando elas estão numa casa em que o pai ou o padrasto agride a mãe e ela resolve casar para ela sair daquela situação de opressão, daquela situação de violência, e aí ela casa, constitui uma família para ir para um outro ambiente. É claro que em alguns momentos, às vezes, elas também são vítimas nessa violência, mas elas estão na luta e elas estão na resistência para tentar fazer o seu direito valer. Né? Hoje você percebe elas dizendo, não, eles não podem me tratar assim. Quando você vê uma mãe dizer, olha, você vai casar com a minha filha, eu estou te entregando ela, mas você tem que cuidar bem dela, você não pode bater nela, você não pode tratar ela mal, você percebe ali uma mãe fazendo enfrentamento à violência, fazendo enfrentamento dizendo que a filha precisa ser bem tratada. Então, você percebe em vários desses, até rituais de entrega, uma observação, uma pontuação, um cuidado, né, e um enfrentamento a essa questão dessa violência ou dessa dominação masculina. E aí, no final, quando eu percebo essas resistências, eu fiquei tão feliz de perceber que as mulheres já começam, né, a denunciar a violência, já começam a se posicionar contra, a fazer os seus enfrentamentos, né? Mesmo em breves, né? O município do Marajó, digamos que a grande mídia chama de rincões desse país, a gente já começa a ter uma mentalidade de que a mulher ela sabe do seu poder, ela sabe da sua força, ela sabe da sua importância e ela luta por isso. Quando eu vi isso acontecer, quando eu vi que elas resistem do jeito delas, da forma delas, que pode ser diferente da minha, né, que estou aqui na capital, mas elas têm o seu processo de resistência que precisa ser visto, que precisa ser pontuado. Aí eu me perguntei, o futuro é feminista? Eu deixo essa pergunta ao final da minha tese, eu espero que a resposta seja sim, e que a gente esteja caminhando, sim, para um futuro feminista, né? Eu espero realmente que seja assim. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento nesse momento, para voltar aqui para o nosso bate-papo. Oi, estão me vendo? Está me vendo, Leila? Parou o compartilhamento aí? Sim, parou. Então, agora, eu vou passar só um videozinho, ele tem 7 minutos, que é o vídeo da minha tese, né? E aí, nesse vídeo, vocês vão ver que ele já está com o título correto, já não está mais o termo adolescente, que é um termo, né, eurocêntrico, um termo, né, oficial, eu estou usando lá meninas, que é o termo correto que eu vi na pesquisa. E aí, vamos lá, eu vou compartilhar aqui, eu espero que dê tudo certo, vamos lá. Peraí, até não ter. Será que foi assim que eu fiz? Compartilhar. Acho que vai dar certo. Eu vou abrir aqui o vídeo. Leila, eu só queria te pedir para tu me dizeres se vai aparecer. Aí fala um pouquinho alto quando for, porque eu preciso ter certeza que todo mundo vai estar ouvindo e vai estar vendo. Eu vou dar o play aqui. Está aparecendo? Está aparecendo. Então, vamos lá. Eu vou dar o play. Está ouvindo? Não, está sem som. Está ouvindo o áudio? Está sem som. Espera aí. Está sem áudio? Está sem áudio. Então, peraí, deixa eu paralisar aqui, porque está estranho, já era para estar com áudio. Peraí. Tem certeza, Leila?
É porque Para mim, tá assim, para mim tá sem áudio. porque tá um barulho de barco, assim, e depois umas teclas de computador. Tu não está ouvindo nada disso? Não, não. Peraí. Vejamos. Ah. Só um minutinho aqui, gente. Só um instante. Só um minutinho. Só um minuto. Me ajuda aqui, que não estou ouvindo o áudio. Por favor. Olha. Só um minuto. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Eu não sei como foi que eu fiz. Deixa eu interromper e compartilhar de novo. Só um minuto. Só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Vou tentar de novo, gente. Só um minuto. Tela inteira. Vejamos. Vamos lá. Será que não é o teu áudio, Leila? Vamos lá, vou tentar de novo, tá? Agora ficou mudo. Vamos lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Leila? Comecei a ouvir e parou. Pois é. Olha, agora eu tô ouvindo. Uma música, né? Tá rolando? Grande população, aonde nasceu o carimbó, no tempo da escravidão. É lá, na maioria do nosso Pará. É lá, na maioria do nosso Pará. A ilha do Marajó tem grande população. Também por todas as crianças. É porque a internet está lenta e o áudio vai ficando cortado. Tá, aqui para mim tá normal.
Tem filhos, esse negócio decide. Ela é boa no crime, faz seu próprio caminho. Liberdade e prazer, ela quer, ela tem. Não duvide, não fome, ela sangra a dor. Mulher, 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 dona do próprio tempo, ela faz o que quer. Mulher, mulher. Pronto, vou parar o compartilhamento. O áudio não ficou legal, mas o vídeo deu para ver detalhadamente, porque ele passou lento assim, aí foi dando para a gente ver detalhadamente as coisas. O áudio não deu para ouvir a música? O áudio não deu. Só alguns trechinhos. Não deu para ouvir toda. Mas ficou bacana. Eu gostei da homenagem, ficou muito bacana. Tinha que homenagear a mestra. Lógico. Lógico, né? A mestra está fechando a carreira dela com as nossas teses. Sim. Minha, da Raia e da Carla. Isso é um marco histórico. Eu acho que a Angélica, eu sempre acho isso, que a gente tem que homenagear as pessoas em vida, né? Então, sim. A Angélica é uma pessoa que eu sou suspeita para falar, porque a gente é tudo fã, né, Leila, dela. Mas a Angélica, quando a gente diz que ela é a diva da antropologia, não é só para brincar, é porque realmente ela é uma antropóloga brasileira. Ela me fez tirar isso da tese. Ela é uma antropóloga brasileira da maior importância, ela tem uma discussão. A minha tese de ciência, ela me fez tirar. Eu arrisco dizer que, assim, ela está dentro desse grupo dos autores decoloniais, mesmo sem ter tido esse nome, mesmo sem terem dado esse nome. A Angélica é uma autora decolonial, mas ela porque ela já estava no mesmo período que os decoloniais estavam na América Latina discutindo os reflexos da colonização na América Latina, nos seus países, a Angélica estava discutindo aqui. Só que ela não usava esse nome colonialidade, porque, na verdade, isso eles falavam de pós-coloniais, né?
Primeiro, a discussão era de que eram estudos pós-coloniais, só que aí depois eles disseram, não é pós-colonial, porque a gente não acabou com a colonização ainda. Ela ainda está nas mentes, ela ainda está nas práticas. Então, é uma colonialidade, ou seja, ela existe ainda, ela é presente, né? Esses reflexos da colonização, eles estão ainda nos dias atuais, em pleno 2022. A gente vê tudo. Em tudo. Então, não dá para a gente dizer que a questão racial, a tua tese tu discute isso também, não dá para a gente não enxergar a questão racial. A questão racial ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? Então, isso nos atravessa, a gente não tem como fingir que a gente não vê, entende? Então, eu tive a felicidade de ter na minha banca a professora Edna Castro, que hoje é considerada uma das teóricas decoloniais brasileiras, né? A Amazônia, ela discute colonialidade, né? Ela discute decolonialidade, ela tem vários artigos, e ela tem esse olhar, já organizou eventos aqui na UFPA, que ela discute isso. Então, quando ela trouxe o Cialate, né, para Belém, para a Amazônia, então ela tem uma discussão aí, ela tem livros publicados que discutem essa colonialidade. Então, é muito interessante você... E aí é bacana você perceber que você tem autoras, professoras, que são dessa mesma geração da professora Angélica, né, que estão à frente dessa discussão. Então, são pessoas, são professoras, são teóricas que precisam ser consideradas, que precisam ser valorizadas, que precisam ser homenageadas, né, porque elas têm um papel importantíssimo para a antropologia. Que mostra que a gente está no mesmo patamar de discussão que qualquer outro lugar. Exatamente, a gente não pode se colocar num papel de que não, porque na minha tese eu mostro, por exemplo, que a professora Edna, ela fala que o Brasil tem uma relação de colonialidade em relação ao norte global, né? A Europa e os Estados Unidos, né? A gente tem uma relação de colonialidade, né? A gente fornece também matérias-primas, né? Minérios, agro, enfim, a gente é fornecedor de matéria-prima ao Brasil, para a Europa e para os Estados Unidos. Então, a gente tem uma relação de colonialidade ainda com o norte global, né, com a Europa e Estados Unidos. A professora Violeta Loureiro, que eu trago, que também é da mesma geração da professora Angélica, ela discute que a gente tem na Amazônia uma relação de colonialidade com o sul e sudeste do Brasil, com o centro-sul desse país. Então, a Amazônia também é fornecedora de matéria-prima para o sul e sudeste, inclusive energia elétrica, porque as nossas hidroelétricas aqui são feitas para abastecer o parque industrial do sul e sudeste. Então, ela também diz que a Amazônia tem uma relação de colonialidade com o sul e sudeste. E na minha tese, eu digo que a gente tem também uma relação de colonialidade do Marajó em relação a Belém, que é a capital, né, que é essa grande metrópole na Amazônia. Então, a gente tem várias relações de colonialidade, que na tese da Eusalina Ferrão, que eu também trago na minha tese para dialogar, ela diz que o Marajó vive à sombra, ela também não usa o termo colonialidade, ela não discute colonialidade, Eusalina, mas ela já enxerga essa colonialidade, mesmo sem dar o nome colonialidade, já até conversei com ela sobre isso. Quando ela diz que o Marajó vive à sombra de Belém, ela está nada mais, nada menos dizendo que o Marajó vive uma relação de colonialidade. Então, na minha tese, eu dou o nome aos bois. Na minha tese, eu digo, não, a gente tem uma relação de colonialidade do Marajó, não só de Breve, mas do Marajó, que é a região que tem os piores índices de desenvolvimento humano, os piores IDHs do Brasil. Então, ele tem uma relação de colonialidade com Belém. Então, você tem vários eixos de relações de colonialidade do Brasil com o norte global, da Amazônia com o sudeste, e a gente tem do Marajó com Belém. Então, são várias relações de colonialidade que a gente precisa pensar, refletir e ver formas de resistência, que é isso também que eu vejo as meninas fazerem, né? Elas estão lá do jeito delas, da forma delas, resistindo, né? Se valorizando, se colocando, né? Fazendo enfrentamento aí às violências, né? Fazendo as suas reflexões, enxergando, né, as suas violações de direitos. É importante a gente perceber que elas já conseguem enxergar que isso não é normal, que a mulher não pode ser subjugada, né? Que a mulher não pode ser violentada nos seus direitos, né? Então, é muito importante a gente perceber, e a gente, enquanto pesquisador, você, eu, que somos pesquisadores, que eu espero que a gente dê continuidade a essas pesquisas que as nossas antropólogas
referência, né, orientadoras estão fazendo, que a gente também faça as nossas resistências, a gente também marque o nosso lugar de fala como pesquisadoras da Amazônia, né, como pesquisadoras do Norte, porque a gente também precisa ser enxergado, a gente também precisa ser escutado, a gente precisa também falar da gente, não é só o pessoal do Sul e Sudeste que tem que vir para cá falar de Amazônia, não. A gente tem que falar da nossa Amazônia, a gente mesmo, porque a gente é daqui, entendeu? A gente vive, a gente olha, a gente enxerga, e a gente precisa dar conta de falar isso também. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído para esse debate enorme. Com certeza contribuiu, e muito. E assim, Avelina, agora eu queria te fazer uma provocação. Diga. A partir do nosso ponto de vista, a partir do ponto de vista da Amazônia para o mundo, do Brasil para o mundo, mas principalmente da Amazônia para o mundo, como tu falaste, onde a gente vive, o que significa ser menina no Brasil? Olha, significa ser, é bem complexo, mas eu acho que assim, significa estar numa sociedade com uma estrutura e um sistema que nos coloca numa posição de desigualdade de gênero muito grande em relação aos meninos, né? E que a gente começa a experienciar, ainda muito pequenininhas, ainda muito na infância, essas desigualdades de gênero, a gente começa a perceber desde as primeiras brincadeiras, a forma com que a gente é criada, a forma com que a gente é ensinada, né? Então, a gente ser menina na Amazônia, ser menina no Brasil, na América Latina, é ser menina numa relação de desigualdade de gênero e numa relação de desigualdade racial atravessada aí muito forte, né? Porque ser menina branca é diferente de ser menina negra, né? Então, como a gente vê nessas práticas de crias e de casamentos, sobretudo de crias, você percebe que as meninas negras é que são dadas, então é que são entregues. Então, existe nessa desigualdade de gênero, existe uma objetificação desses corpos femininos, né? Nós somos sempre nós, meninas, que somos colocadas disponíveis para ser entregues. É sempre a menina, é o corpo da menina, é o corpo feminino que é colocado para servir o outro. Tanto na cria, que a menina vai servir uma outra família, quanto no casamento, que a menina vai servir o marido. Então, o corpo feminino ele é atravessado por uma colonialidade, por uma relação de colonialidade, que eu chamo de colonialidade de corpos. Então, não é só uma colonialidade de gênero, porque a professora Maria Lugones cunha esse conceito que é maravilhoso, que é de colonialidade de gênero, mas não é só de gênero, é de corpos. O nosso corpo ele é objetificado a tal ponto que a gente é colocado como uma coisa. Existem alguns teóricos do feminismo negro, e tu sabes melhor do que eu, até porque tu pesquisaste isso, em que eles dizem que a mulher negra, a pessoa negra, né, de modo geral, independente de gênero, ela nem é vista como pessoa, ela nem é vista como ser humano, né? Ela é vista como um não humano, né? Como algo que não é humano, que não é gente, que não é pessoa. Ainda existe uma luta, né, do feminismo negro para as mulheres negras serem vistas como pessoas, né, como ser humanas, como cidadãs. Então, ser menina na Amazônia, no Brasil, na América Latina, e em especial uma menina negra, é estar dentro de um sistema que oprime em diversas intersecções, que oprime na raça, que oprime no gênero, que oprime em classe social e que as objetifica, que as coloca como uma coisa, como um objeto que pode ser entregue para ser usado, que pode ser usado e que pode ser depois descartado até. Então, é muito difícil. Mas eu acho que também ser menina na Amazônia e ser menina no Brasil é ser também resistência. Hoje eu penso com muita felicidade no que eu vi, que essas meninas estão mais atentas às redes sociais, à internet, que mesmo em breves as meninas estão lá nas redes sociais, elas têm os perfis delas. Eu ia até fazer um capítulo sobre isso, mas depois as minhas orientadoras disseram, não, isso aí seria um outro estudo, né? Pode ser que depois num artigo eu trabalhe isso, mas tem material para isso. Elas têm redes sociais, então elas estão mais informadas.
o feminismo está chegando nelas, né? Quando eu pergunto, o futuro é feminista, é porque eu acho que ser menina também na Amazônia e ser menina no Brasil e na América Latina é ser também resistência. Elas começam, hoje a gente já observa, elas muito conhecedoras dos seus direitos, elas sabem que podem denunciar, elas sabem que tem uma retaguarda, ainda que a gente saiba que tem 1000 problemas, né? A gente não tem a estrutura ideal, né? A retaguarda ideal, mas elas sabem que hoje elas têm minimamente condições de serem ouvidas numa denúncia. Então, eu acho que é bem complexo. É estar dentro desse sistema de maneira oprimida, mas é também estar num momento em que eu percebo o meu valor e eu resisto do meu jeito, no meu dia a dia, nas minhas coisas, e eu quero criar minhas filhas diferentes, e eu quero proteger as minhas filhas dessas violências, e eu quero que as minhas filhas tenham outro futuro, eu quero que elas estudem. Estudar é importante, é um elemento que vai garantir uma autonomia, uma independência delas. Elas até dizem assim, eu quero que a minha filha estude para ela não depender de homem nenhum. Então, assim, que é uma coisa que eu já ouvi na minha infância, que a professora Angélica disse que já ouvia na dela, a mãe dela falar. Então, existe hoje também um sentimento e uma prática de resistência também. Então, eu acho que a gente, por um lado, a gente tem uma realidade difícil, uma estrutura opressora, mas a gente tem também as meninas também se empoderando, né, e resistindo também, o que me deixa feliz, assim, de que a gente pode caminhar para um futuro melhor. Eu penso que é isso. Obrigada, Avelina. Acho que a tua palestra, a tua tese, o teu futuro livro, os teus futuros livros e os teus futuros vídeos, todos ajudam a gente a responder um pouquinho mais essa pergunta, sabe? Que é uma coisa que me intrigou muito esses tempos, em que a notícia em todos os jornais era menina morta, menina encontrada morta, estuprada, né, violentada, retirado todo o seu direito de viver, de ser criança, de ser inocente, sabe? O Brasil, principalmente aqui, o norte, né? Muitas notícias no Pará, muito difícil ser menina no Brasil, né? Muito difícil. Mas as meninas conseguem fazer um evento como esse, trazer para pensar o que significa ser menina. Esse é um evento todo dedicado a gente pensar. E as mulheres transformam a história e o que significa ser menina nesse país que não gosta das meninas. Não gosta mesmo. A gente tem. É uma realidade dura, é difícil, mas eu acho que um evento como esse provoca essa reflexão. A gente está se movimentando, né? Como quando você diz, quando as mulheres se movimentam, muda o mundo. Eu acho que a gente está se movimentando, a gente não está parada. Pode ser que o nosso movimento pudesse ser mais rápido? Pode ser, mas a Angélica sempre diz. Mudanças sociais são mais lentas, não é tão rápido que as mudanças históricas acontecem, né? Mas eu acho que a gente está se movimentando. Eu acho que quando a gente vê, como tu pesquisaste, os movimentos de hip hop, quando a gente vê as meninas na grafitagem, quando a gente vê expressões de arte na música, enfim, nas nossas pesquisas acadêmicas, quando a gente vai para eventos como esses e tudo, eu acho que a gente está se movimentando, a gente está dizendo para o mundo, a gente existe, a gente acabou de ter um fórum social maravilhoso que a universidade recepcionou, né, um fórum social pan-amazônico, que também estavam lá mulheres indígenas, mulheres negras, enfim, movimentos sociais, terceiro setor. A sociedade estava lá, sobretudo nós mulheres, estávamos em várias mesas dizendo nós existimos e nós reexistimos. Então, a gente não só existe, como a gente resiste, e a gente vai continuar lutando. Eu, como professora em sala de aula, orientando e conversando com as minhas meninas, alunas, você no seu trabalho, nos seus eventos, enfim, cada uma de nós tem um papel na sociedade, nós somos protagonistas e a gente tem poder para se movimentar e ajudar a mudar um pouco. Pode ser mais lento, mas eu acho que a gente está no caminho certo, acho que a gente está caminhando para isso. Eu quero ser otimista e manter esse otimismo de que dias melhores virão, né? Que 2023 vai ser melhor, que a gente vai dar uma boa resposta nessa eleição que vem aí, para a gente mudar um pouco mais, para a gente ser ouvido, para a gente ser
ter mais democracia, ter mais debates como esse, espaços como esse, eu acho que super ajudam para que a gente tenha um mundo melhor. Eu sou otimista. Obrigada, Avelina. Muito, muito obrigada. Quero te dizer mais uma vez que é uma honra te ter aqui. Toda minha honra. Instituto Gatued, Editora Gatued agradecem. Pessoal, se inscrevam no nosso canal, comentem, compartilhem nossos vídeos, espalhem conhecimento. A Avelina quer deixar mais algum recado para a galera? Pode falar. Não, é isso. Eu queria agradecer de coração. Acho que eu estou muito feliz, muito emocionada a falar dessa minha tese. Acaba me emocionando, porque eu estou falando da minha história, né? Estou falando de mim, daquilo que eu vivi também. Então, e é sempre um prazer. Eu espero que, se a gente conseguir sempre poder falar com mais pessoas, fazer essa mensagem chegar a mais pessoas em debate e tudo, acho que a gente dá a nossa pequena contribuição, cada um dá a sua pequena contribuição para esse mundo melhor. É isso. Obrigada, Leila. Obrigada, Editora Gatued. Vida longa, Editora Gatued. Espero que a gente tenha muitos mais eventos como esses. E vamos lá, e simbora. Obrigada. Tchau, galera. Tchau, tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau.